Fala, moçada, começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23. Hoje, tudo sobre o esporte local. Hoje, sempre, só esporte local. Tá bem. Só Polo. Eu sou desse jeito, espojado, camisa larga, calça jeans, tênis surrado. Moleque... Dormiu com gato? Futuro. Moleque comunidade. É? Entendeu? Camisa falsa. É desse jeito. Juninho Guará que gosta desse cavalo. Não tem jeito, o cavalo tá Juninho, quase nas minhas costas. O cavalo da camisa dele. É desse jeito. Rei do asilo! Fala, garoto. Como é que tá? Boa tarde. Show de bola, Raimundinho! Eu não sei, foi Juninho Guará que disse que era pra lhe chamar de rei do asilo. Por que rei do asilo? É porque eu gosto de visitar Só- o pessoal. Tá certo. Aquele X, né? Passou de 50 anos desde... Tem gente que gosta de trabalhar com a base. Ô, Gordinho, Esse aqui passou só de gosta 50 galetinho. Ó, eu já me gente- aposentei. Pois é, pô. Então A idade, é master. a idade não permite mais jogar no sub-20. É, não, Aí não vai. trabalha só com os master, né? Tá certo, então tá aí, a nossa dupla dinâmica. Vamos começar o programa? Sampaio e Náutico, a rapaziada tava esperando aí mais uma vitória do Sampaio Correia, ou pelo menos a continuação daquele jogo bacana, bonito, que todos esperavam e não veio, né, Dejaí? Não veio, o Náutico surpreendeu o Sampaio dentro de casa. E ontem eu tinha até falado aqui no programa, né? Que a equipe do Náutico vinha de uma evolução. Coloca os melhores momentos aí pra Dejaí comentando. Depois da chegada do Gilmar Dalpozo, o Náutico tinha evoluído e foi um jogo onde, jogando dentro de casa, o Sampaio mostrou aquilo que vem mostrando algumas partidas anteriores, tirando aquele jogo do Palmeiras. Uma equipe que não aproxima as suas linhas, uma equipe que não se mostra compacta dentro dos 90 minutos. E aí foi o pênalti. O Neto Pessoa colocou na frente e o Andrei saiu atrasado. O campo molhado, né, Raimundinho? Você vê que ele escorrega. Já dobrou logo a perna. Você vê que ele escorrega e acaba fazendo o pênalti indiscutível. Aí o Wallace Pernambucano, que falei ontem, atacante, alto, forte, protege bem a bola e é artilheiro. E aí o Náutico abriu o placar e o Sampaio teve que correr atrás. Sampaio que na sua escalação, Ulisses não jogou foi o Helder. Aquela escalação de ontem que nós colocamos no programa foram os mesmos jogadores, tirando o Helder que entrou no lugar do Ulisses. Foi até uma equipe que criou um pouquinho no primeiro tempo, mas também a equipe do Náutico deu trabalho. O Wallace Pernambucano finalizou, o Andrei fez uma defesa, mas assim, acho que no geral o Sampaio mostrou as mesmas deficiências que vem mostrando. Já disse aqui, é um elenco para mim limitado. Fez aqueles 2 jogos contra o Palmeiras, mas é uma competição totalmente diferente. É uma outra motivação, uma outra atmosfera. E ontem mostrou muito erros de marcação na sua defesa. Veja esse segundo gol. O jogador sozinho, o Thiago, Teve tempo de dominar. fez um meio que marcou em linha, né, Raimundinho? Esperando que o atacante pudesse entrar impedido, mas não teve impedimento. O Náutico fez 2-0, mereceu a vitória. O Sampaio preocupa porque foram 5 gols tomados em 2 jogos. E para equipes que não têm um ataque tão operante como outras equipes da Série C. Então preocupa. O setor defensivo do Sampaio está preocupando. Eu acho que o Juninho Camargo vai ter muito trabalho para principalmente consertar isso que está falhando aí na defesa boliviana. Ô Raimundinho, uma competição longa que não cabe tropeço, principalmente tropeço dentro de casa. Quando eu falo tropeço, eu imagino que é dentro de casa. Fora de casa não é obrigação, e se beliscar um ponto, melhor. Amém. E se ganhar, melhor ainda, mas dentro de casa não pode perder. Olha, Principalmente numa Série C com esse nível, né? Com certeza. E principalmente que vinha ali em segundo lugar, ali na cola do primeiro. Agora, você vê ali a laque central do Sampaio, tá mais fácil do que entrar na casa de Mãe Joana. E o nome já diz, linha burra. Então o jogador, ele tem que ir na bola, não tem que ficar esperando para fazer linha boa, até porque eu acredito que o Julinho Camargo não faz esse tipo de treinamento. Então você tem que estar atento. Quando ele deixou a bola passar, que tentou correr atrás, o cara já tá na frente. Aí o Andrei saiu, ele só fez o chapeuzinho. Ficou nervoso? Ficou nervoso, só tirou do Andrei. No primeiro lance também, mesmo antes do primeiro gol, já havia inclusive nós vimos aí numa jogada, a defesa batendo cabeça, ninguém sabendo quem cobre. Não se dá carrinho, principalmente num campo desse, molhado,
Não se dá carrinho, como deu o zagueiro Moisés, se é Moisés, o que está do lado. Quer dizer, deu carrinho sem ter o tempo da bola precisa. Aí o atacante deu um tapinha, tirou dele, infelizmente, para sorte do Sampaio não conseguiu fazer o gol. Então é uma laque central que deixa muito a desejar. E aí vem naquilo que nós falávamos aqui. Futebol é uma complementação. Nós falamos daquela vez do Lucas Huck com o Nails, que se encaixavam bem. E aí você tem o Aldair Lucas. Se ele passar a noite toda na farra, ele é mais jogador do que os 2 zagueiros que o Sampaio tem. A noite toda, no bagaço, ele ainda é melhor do que os 2 zagueiros, isso eu já disse aqui várias vezes. E aí, quem complementaria a outra parte da dupla de zaga seria o que eles mandaram embora, o Anderson, porque tem uma qualidade técnica boa, ou o próprio Vitor Salvador, como gosta de ser chamado, o Vitor Bafama. Pode ser uma dupla de zaga. Teve um treinador que jogou, eu não joguei com ele, mas um jogador que jogou com ele, na Bahia, Zé Carlos, ele falava o seguinte, ele tinha 3 duplas de zagueiro e 3 duplas de atacante. Se a dupla de atacante passasse um ou dois jogos sem fazer gol, ele trocava. A dupla de zaga tomasse 1 ou 2 gols, ele trocava. No Sampaio eles vão tomando gol todo dia, a mesma coisa. Ah, mas tem que definir. Tudo bem, mas peraí, você define e ali o Sampaio começa a tomar gol e você não muda, tem que mudar, ou muda. Aí vem aquilo que o Deja falou, o time é limitado? Não é um time como os outros, mas você tem que entender uma coisa. Eu não posso jogar como o Barcelona se eu não tenho a mesma qualidade de jogador. Então o treinador tem que ver o biotipo do jogador que ele tem e dentro disso trabalhar uma maneira para fazer esse time jogar e não ficar tanto exposto como o Sampaio tem ficado e tem tomado as vitórias, as derrotas dentro de casa. DG, cada jogo é um Sampaio diferente. Nós temos visto isso na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem mudado muito o estilo, a forma de jogar, o que está acontecendo? É justamente isso, até que ontem ele repetiu a mesma equipe, tirando o Helder que entrou no lugar do Ulisses, já que o Salatiel Júnior ainda continua entregue ao departamento médico, mas foi uma equipe que não teve triangulações pelos lados, não teve infiltrações, apesar de ter chovido muito ontem à tarde e no comecinho da noite deixou o campo muito pesado, mas isso não é desculpa pela má atuação do time. Não é desculpa. Só no campo do Sampaio. E a equipe do Náutico foi muito... inclusive o Gilmar Dalpozo até deu uma entrevista antes que assistiu o jogo contra o Palmeiras. A proposta do Náutico foi marcar numa linha baixa e tentar sair rápido nos contragolpes, principalmente verticalizando o jogo. Porque dessa maneira que o Palmeiras conseguiu, pelo menos, segurar o Sampaio aqui dentro e conseguir o gol no finalzinho, o gol de falta. E o Gilmar Dalpozo realmente fez isso. Trouxe o Náutico para uma linha baixa, marcou certinho e saía rápido nos contra-ataques. Verticalizando, ora com o Thiago, ora com o Neto Pessoa e principalmente com o Wallace Pernambucano. E deu certo. E o Sampaio preocupa porque depois de uma atuação daquela contra o Palmeiras, imaginávamos que, pegando 13, o último colocado, poderia ter pelo menos conseguido um resultado positivo lá em Campina Grande e depois jogando em casa contra o Náutico e contra o ABC, que é o próximo jogo, poderia fazer aí 6 pontos e ficar tranquilo ali na primeira colocação. E agora não, com mais essa derrota aí, com a atuação fraca do time, a equipe perde a posição justamente para o Náutico. As duas equipes com 11 pontos, mas pelo saldo de gol, o Náutico assume a 4ª posição e o Sampaio cai para a 5ª. Então coloca aí Raimundinho, mais um detalhe? Não, é que eu tava do Douglas Assis, inclusive o zagueiro. Eu até falei que na estreia dele, jogou ele e Aldair. Só que eu até falei, o Sampaio jogou com o Aldair e o zagueiro fantasma, que eu não consegui ver ele dentro do jogo. O Aldair jogou por ele e pelo outro. E não tem, quer dizer, não, o treinador é Julinho. Mas as partidas que eu vi esse jogador jogar, não me agradou. Não coloco a mais. Vamos pontuar isso. Aproveitar que o Dejaí, desde da temporada passada, vem falando do Odair, que é um bom jogador, agrada o Dejaí. E Raimundinho chega no programa e também endossa, mesmo não fazendo parte do programa ano passado, ele endossa que o Odair é jogador para ser titular. Que mesmo com um milhão de barca... mas tiraram ele por causa da bagunça. Gente, não se pode misturar uma coisa com a outra. Eu costumo falar o seguinte, onde que o ser humano sente? No bolso. No bolso. Se a pessoa quer punir alguém, pune no bolso. Ô, Gordinho, Ronaldinho Gaúcho estava no Flamengo, o jogo era tarde, ele chegou lá no hotel para almoçar e não pôde subir, ele subiu dentro de 2 caixas de material de construção, tava mamado o garoto, não conseguia nem ficar em pé. E aí de tarde tava lá no campo, cabelinho molhado, daquele jeito. Daquele jeito? Daquele jeito. Aí é complicado. Aí o que você acha do Odair tá fora do time do Sampaio, do time titular do Sampaio? Qualidade tem, é indiscutível que é um jogador... vale lembrar que ele chegou em 2017 no Brasileiro da Série C. Sim. Terminou o Campeonato Paulista, ele foi contratado.
justamente para dar essa segurança na defesa da equipe do Francisco Diá, que era o treinador naquele momento, e foi um dos pilares da linha defensiva na conquista do acesso. Mas o Odair, ele tem um histórico de, como o Raimundinho destacou, né? Ele tem um histórico de querer se divertir fora de hora. Então, o torcedor presta muita atenção, a diretoria também, a comissão técnica. Agora, a gente tem que saber o que realmente está acontecendo com o atleta, porque a gente sabe que ele tem condições de ser titular da equipe, mas muitas das vezes ele nem entrar, se de repente o jogador está suspenso, ele tem entrado nos jogos. Então, alguma coisa está acontecendo de grave, de sério com o Odair Lucas. A gente tem que procurar saber. Mas futebol para ser titular do Sampaio, realmente ele tem. Eu detecto isso muito fácil. Ele jogou 2, 3 partidas, foi bem. Saiu do time. Mas sabe o que o cara faz? Eu vou largar, meu irmão. Ou não é assim? Eu vou largar, porque o cara não está me valorizando, eu vou largar. Eu vou continuar na barca. Quer dizer, há momentos que o próprio treinador, ele tem que recuperar o jogador. Ele, não é nem diretoria, ele trazer o jogador, senta aqui do lado, garoto novo. Vamos fazer uma resenha. Essa é a linguagem que o cara vai ter essa confiança para poder dizer. E ali tu disse, o que é que tu gosta? É isso, vai fazer, eu quero só que tu jogue. Eu uma imagem, antes, na minha última passagem aqui no esporte, quando o Massinho chegou no Sampaio. Nós separamos essa imagem. Ele chegou do lado do Negão, né? Tu lembra que a gente comentou aqui? E aí ele teve aqueles 5 minutos de resenha com o zagueiro, com o Negão, para poder conversar, entender o que está rolando e tal. E aí fez algumas partidas interessantes, né? Bem bacana e tal. Dejaí, no atual momento, pelo que tu sabe do Odair, tu escalaria ele? Não. Sem saber dos bastidores? Não. Primeiro eu teria que saber, né? Primeiro eu teria que saber dos bastidores, o que está acontecendo. Daqui eu não posso dizer, se eu assumisse hoje um exemplo, eu vou escalar ele. Não. Não está sabendo como ele está, né? O que está acontecendo. Ambição, né? Mas acho que é num todo, né? Não só o Odair, eu acho que qualquer outro atleta. Hoje, antigamente era mais fácil, Fidelix, você fazer tudo esse tipo de coisa, chegar e ainda poder jogar. Hoje é muito mais difícil, hoje todo mundo conhece todo mundo, hoje todo mundo sabe onde todo mundo está. Então, muitas das vezes, a comissão técnica tem que tomar uma atitude para não perder o grupo. Eu acho que parte disso, o princípio é disso. Você toma uma atitude para não perder o grupo. Porque eu me lembro no Criciúma que tinha um jogador também que era muito barqueiro. Praticamente todos os dias saía para beber e era bom jogador. Só que nós, jogadores, nos reunimos e nós falamos, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele, vamos pedir para tirar, porque senão a partir daqui a pouco ele vai começar a levar um, vai começar a levar outro, e de repente vai ter um jogo que ele vai se prejudicar e vai nos prejudicar também. Então acho que parte muito disso de profissionalismo, mesmo que o cara tenha qualidade. E hoje em dia o futebol não aceita mais amadorismo. Você tem que ser profissional ou senão você não consegue jogar. Eu queria a opinião também de vocês também para um jogador que foi muito elogiado contra o Palmeiras, né? O Felipe Dias. Como é que vocês estão vendo aí a passagem do Felipe pelo Sampaio? Bom, o Felipe foi numa função que não era dele, não era a posição de origem dele. Foi ali para suprir uma necessidade dentro da visão do Julinho de ter uma equipe mais defensiva. Correspondeu nos jogos. Agora, é um jogador que ele é volante de natureza, jogador pegador. Jogador que, por exemplo, isso eu tenho acompanhado no time do Sampaio, ninguém está pegando ninguém. Há uma trinca, que teoricamente de volantes, dois com um pouco mais de qualidade, o Eloy e o Dionis, e o próprio Dedé, que não é também um mau jogador tecnicamente, mas ninguém pega ninguém. É só o Serca Lourenço. E aí, Serca Lourenço é para meia de criatividade, que é aquele meia que resolve na bola de decisão ofensiva. Então, os jogadores que jogam mais atrás, esse tem que ser cão de guarda. Esse, pelo menos um, tem que fazer isso. E no Sampaio não tem. E o Felipe Dias, na minha opinião, jogaria como primeiro volante nesse time do Sampaio com os olhos fechados. Agora, voltando no jogo, não sei se tem um lance que o Sampaio reclama um pênalti. A gente poderia até destacar um pouquinho, porque eu até queria debater com o Raimundinho aqui. Se tiver a imagem aí, coloca a imagem aqui. Uma bola cruzada, bate no braço do jogador do Náutico. Né? Bate no jogador do Náutico, o Sampaio... Eu vou fazer a passagem de bloco. O Sampaio reclama muito esse pênalti. Aí eu queria destacar sobre o Felipe Dias. Beleza. Entendeu? Eu vou fazer a passagem de bloco, antes vamos falar do Centro Elétrico, e aí no próximo bloco a gente continua com o assunto do Sampaio Corrêa, falando também sobre a questão do Felipe Dias. E agora vamos falar do Centro Elétrico. Olha, Centro Elétrico, mais de 30 mil itens na promoção e também 96 anos passando de geração em geração.
uma loja sensacional, lojas, né? Lojas, são várias lojas sensacionais e a dica do Esporte Guará para você, telespectador, é Centro Elétrico. Pra conserto, reforma ou até construção, o Centro Elétrico tem a melhor solução. Eletro, hidráulico, iluminação, tecnologia, climatização, ferramentas tem, não te deixa na mão. O Centro Elétrico tem a melhor solução. O Centro Elétrico tem, o Centro Elétrico tem a melhor solução. O Centro Elétrico tem. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Vou de intervalo, na volta tem mais debate aqui no Esporte Guará. Sampaio Correia é o assunto, é a pauta do momento. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Esporte Guará, meu parceiro Dejaí, vamos falar e muchacho Raimundinho. Raimundinho, Diga aí, papai. vamos começar o bloco, Dejaí, numa resenhazinha leve, só pra soltar? Bora? Conta uma resenha tua aí, da Tunísia. Tem alguma, não? Mas aí tu vai Os querer, caras não deixam, não tem essas, não tem... Hoje Pode beber lá, ele não pode Mas contar. como não? Ele não pode contar as resenhas. Porque Não, como é que eu não conto? Pode estar olhando. Dona Cátia tá lá dando mesmo, ela sabe o que é o artista. Tem que ter resenha. Aqui é o personagem. Não, 17 anos que eu não faço mais, Não, mas então antes vamos não tem como... puxar uma resenha de onde? Não, pode botar da Tunísia? Aí eu terminei o jogo, meti 2 gols, deixei, fui lá e tal, tomando a cerveja no hotel com os caras pá, vamos conhecer a Samara. Mas não era... Samara? Calma, não era mulher, era uma boate. Aí eu digo, rapaz, aqui tá bacana. Não, vamos lá, chega lá, não pude entrar. Tu não podia entrar por quê? Porque isso que eu tava de calça, lá chama Suvetimon, aquelas calças atléticas, né? Suvetimon? É, Suvetimon. Aquela apertadinha de... Não, aquela de... Elástico? Aquela de... aí então, aí tava dando lancinho de coxa. Não, eu tava de calça. Aí o cara chegou lá. Aí não pode, tudo bem. Então, quando eu voltei, o cara disse, não, rapaz. Por que não pode entrar? Porque é o seguinte, lá ia muita turista. Aí tinha uma ordem do presidente do clube, pro presidente do vôlei. Dono da boate era o dono da boate era o presidente do vôlei. E o presidente do clube era o Schneier que mandava e tudo. Que os jogadores do Etoile não podiam entrar porque era muita mulher e tal, os caras deram muita contratura. Aí o muchachito foi lá, não podia entrar, e disseram que não podia entrar. Aí eu Quebrou tudo. Não, eu amanheci tomando tudo. Fui tomar lá dentro do hotel mesmo onde eu morava do presidente. 9 horas ele chegou, cheguei lá com o olho vermelho que só. Aí quando ele disse, e aí eu digo, não dormi, ele disse, eu tô vendo que tá aqui o seu dinheiro, muito obrigado, porque eu sou livre. Se eu não posso ir em algum lugar, porque depois do jogo eu não posso tomar uma cerveja, porque eu tô porque a ordem foi sua, aí o cara disse, não, guarda seu dinheiro. Muita gente tinha mexido 2, ele guarda o dinheiro, garoto, não. Agora, guarda o dinheiro, papai. Teve uma resenha dessa, não, da Doninha? Não, deixa tranquilo. O garoto foi com 20 anos. Atleta de Cristo todo o tempo, só auxiliando os amigos. Atleta de Cristo. Ô, Godinho, sabe uma resenha dele? Teve uma fuga. Em 2002. Esse aqui que deveria fazer Velozes e Furiosos, que é pra fugir como ele. Teve uma fuga em 2002. Onde? E foi aqui em São Luís. Ave Maria. Criciúma e Sampaio. Eu jogava no Criciúma. Foi no ano que nós conseguimos ser campeão brasileiro da Série B, o Criciúma. Perdemos aqui por 3-2. Até Zé Augusto fez o 3º gol, o jogo do Nilzinho Santos. Aí depois do jogo, o pessoal deixa, porque a minha ex-esposa é daqui, né? E aí eu fui pra casa da minha ex-sogra, que eu digo que é a minha segunda mãe. E os meninos, onde é que eu vou? Onde é que nós vamos? Aí eu falei, rapaz, olha, daqui a pouco eu vou pro hotel. Aí eles, rapaz, consegue os táxis. Aí eu consegui 2 táxis, estacionaram, eles saíram pela cozinha do hotel, antigo Vila Rica, aqui no centro. Saíram pela cozinha, lá embaixo, perto da piscina. Aí saíram 8 jogadores. Aí quando eles chegaram, era na Avenida dos Holandeses. Aí que eles chegaram lá, né? Aí quem tava lá? O diretor de futebol, o treinador e o Paulo Comelli, que tava visitando a cidade. Aí eles chegaram, pediram chopp e tal, daqui a pouco olharam o treinador lá no campo. Aí disse que era nego entrando de bar de mesa, saindo para ir embora. Mas ainda bem que eu não estava. Claro, Mas esse táxi não era o mesmo táxi que o Amaral foi lá em Recife, na seleção? Eita, Sabe o que eu encontrei ontem lá na Liberdade, Fidelis? Voltando nessa resenha, só para finalizar. Pedro Alagado, papai. O dono lá do Pedro Alagado, um dia tinha uns 14 anos lá no Dois Toques. Eu quero mandar um abraço pro Vanberto. Eu encontrei o Vanberto no shopping com a esposa dele. E a esposa dele disse que não perde as programações da TV Guará. Não só o Esporte Guará, mas ela gosta do VDR,
o Jornal da Guará. Dona Rosário. E eu tava conversando com o Vanberto lá no shopping. Abraço pra ti, Vanberto. Bambi! Ele que é empresário do filho dele. É, Bambi, os dois. Tá no Krasnodar da Rússia. Inclusive tá passando uns dias aqui de férias. O garoto não comprou uma fazenda, eu tô sabendo, lá em Coroatá. Leva o muchachito pra tomar um leite. Papai. Raimundinho, Diga aí, pra papai. finalizar, uma da chegada de Vanberto na Bélgica. Tu tava na Bélgica, aí mandaram buscar, ele era seleção brasileira, Seleção brasileira. sub-20, não era? Vanberto. Isso. Aí, como é que foi aquele gol? Parece que ele fez um gol do acesso lá, uma coisa Não, o assim. Vanberto era o seguinte, o cara disse, não pode jogar. Não, o cara chegou lá, né? Aí daqui a pouco chegou o Cílio. Aí o Nicolaí, o finado Nicolaí, disse assim, ô garoto, como é que teu filho é mais velho que tu? Ô garoto, os filhos eram mais velho que ele. Vanberto chegou pra jogar com os filhos. Só pra resenha, papai. Aí o presidente pergunta, peraí, Nicolaí, o diretor. como é que teu filho é mais velho que tu? Mas no Maranhão tinha, né? O Era. celeiro de gato. O celeiro de gato. Mas não era, Ô, mano. muchacho, O muchacho foi só 3. tu jogou quantos anos com 20 anos? Não, papai, o cara assim, pô, tu já tá com ruga. Raimundinho com 17 anos tava jogando no Barcelona de Guayaquil, que diabo Não, é ali isso? pra lá não teve gato, pra lá foi tudo normal. Se Tadeu Schmidt da Globo viesse aqui. Rapaz, vamos falar Vamos de pra coisa- resenha, Papão do Norte. Vamos. Papão do Norte coloca o escudo do Moto Clube de São Luís, mudou a data do jogo, coloca o documento da CBF avisando que o jogo do Motoclube lá vai ser na segunda-feira, e eu queria saber dos nossos comentaristas o que eles acham dessa mudança. Dejaí e Raimundinho. Coloca na tela aí o documento da mudança da CBF. Tá aí, Raimundinho? Olha, o do horário aqui é meio complicado, né? Tá, dá pra ver direitinho? 16 horas. 16 horas, tem que tomar muita 16 jacuba. horas de uma segunda-feira. Tem que primeiro, bom, aqui não daria ninguém. Lá eu acredito também que não vai dar ninguém, porque é um horário e lá o sol é muito forte. Outra coisa, tem que tomar muita jacuba, papai. Rapadura com laranja ou com limão para fazer o suco, porque senão não aguenta. Esse Agora- tipo de situação aí, que nós estamos vendo na tela, isso não beneficia ninguém. E nada. Não beneficia ninguém. Sabe quem que vai beneficiar? A própria CBF, a máquina da CBF. A máquina da CBF. É só a CBF que é beneficiada. Não beneficia clube, não beneficia o atleta que joga numa lua dessa de uma segunda-feira, enfim. E principalmente o torcedor. Esse é o mais prejudicado. Complicado. Aí você vai falar o quê? De uma CBF que parece mais uma máquina de dinheiro, um caça-níquel, e que aquela situação que aconteceu com o Sampaio eu ainda não engoli. Aquele contra-ataque que o Sampaio levou na logística, entendeu? Que o atleta, o jogador, ele sabe bem que uma logística mal feita prejudica dentro de campo. Claro. Prejudica dentro do campo, e o Sampaio teve que se rebolar para poder fazer uma logística interessante. Então a CBF, ela sendo CBF, a CBF sendo CBF, mudando o jogo para segunda-feira. Agora sim, o atleta tem que entrar focado e atropelar, né, Deixa? Agora, se mudou, deve ter havido algum pedido, né? Eu não Ou de repente acredito. foi, ou de repente foi, que seja por interesse, para o jogo ser televisionado, coisa que não é. Pois é, só beneficia Não terá quem? audiência A CBF. nenhuma. Agora a Série D não é televisionada? Apenas aqueles extreme, né, que fala, stream, né, pela internet. Agora, é difícil para o atleta jogar 16 horas em Fortaleza. A lua daqui. Uma lua danada, muito quente, um outro tipo de preparação em relação ao jogo ser ou às 18 horas ou à noite. O atleta tem que se hidratar muito, mas eu vejo que numa fase como essa, de oitavas de final, ou de oitavas não, esse primeiro mata-mata, para entrar nas oitavas de final de um campeonato tão importante que é o brasileiro da Série D, acho que a CBF tinha que prevalecer um pouquinho de bom senso e colocar o jogo à noite. Claro que as duas equipes vão ser prejudicadas pelo calor, mas o modo de se preparar bem, tem o desfalque do Lucas Huck, né, que vai cumprir suspensão automática, mas tem a volta do Nailson. Ruim que não vão jogar os dois novamente. Jogo passado, o Lucas jogou, o Nailson fora, e agora vai ser o contrário.
mas a gente acredita que o Moto tem condições de chegar lá e fazer um bom jogo. Coloca o presidente da CBF para correr numa lua dessa, atrás de bola, às 16 horas. Lá na Tunísia fazia frio, era? Não, que frita. Lá José Duda assim, ai meu Deus do céu, tá acabando o mundo. um vento de lá vermelho. Que nem... só agora, eu já estava falando, né, na volta do Nailson e a saída do Lucas Huck, mas tem o Chuchu. Chuchu? Que é o Vitor Salvador. Por que Chuchu? Que ele se dá bem em qualquer coisa. Se tu botar carne, fica com gosto de carne. Se tu botar peixe, com gosto de peixe. Então, com o jogador que tu botar do lado, ele vai lá e joga. É o Chuchu. Meu Deus, eu ainda pergunto. Aí, Vai vir com qualquer cardápio, moleque. Pode botar que ele ele vai lá e resolve. Tá certo. Volante tem mais gol que os artilheiros, que artilheiros aí, rapaz. Ele fez um bom jogo, né? Muito bom jogador. É um jogador que tem uma liderança dentro de campo e tá bem fora, é um dos líderes da equipe. E é um jogador que quando tem essa ausência de um ou de outro... Engraçado que no início, o Wallace Lemos até optou pelo Amarildo, né? Mas a gente sabe que o Vitor Salvador, quando entra, ele sempre corresponde de forma positiva. No Maranhense já tinha feito gols importantes, inclusive lá em Barra do Corda, todos nós lembramos. E é um jogador que me agrada também. Claro que não tem como ele jogar à frente do Nailson e do Lucas Huck, na minha opinião. Mas é um jogador que é muito útil à equipe rubro-negra. Só se fizer futebol com 12. Antes de chamar o intervalo, eu tenho uma informação aqui, que é o seguinte, da Série B do Campeonato Maranhense, né? Série B do Campeonato Maranhense vai contar com mais um clube. O futebol maranhense computando com mais um clube de Imperatriz, né? O Imperatriz, eu acho que a rapaziada lá é forte, viu? Muito empresário. Aí. A rapaziada lá é forte. Ela tem muitos empresários. Muitos empresários devem ter visto que o futebol é uma possibilidade para várias situações. É rentável, né? É rentável. O empresariado lá ficou doido, porque lá no Imperatriz o negócio flui, pai. O negócio flui. Aí tá vindo agora o ITZ. Imperatriz Esportes. Imperatriz Esportes, ITZ Esportes, né? Que vai estrear na Série B do Campeonato Maranhense. E quando se fala em Imperatriz, e quando se fala em empresários, se imagina que vem uma estrutura legal. Se imagina que os moleques vão querer começar a trabalhar de forma interessante, trazendo profissional na área técnica, trazendo uma rapaziada interessante na parte fisiológica, uma estrutura legal. O que você espera aí, Dejaí, desse Imperatriz Esportes? Olha, tomara que não seja que nem o JV Lideral, que apareceu como um meteoro e depois desapareceu da mesma forma, né? Muito em virtude daquelas brigas que o Walter Lira tinha, que era o presidente, com a federação. E ele era vice, né? E ele que, claro, era o dono de tudo, né? Montou uma estrutura legal para a cidade de Imperatriz, conseguiu ser campeão estadual, onde o treinador era o Sandor Fex, revelou alguns jogadores, o próprio Daniel Barros, né? O Romarinho, que depois foi para a Suécia. Veio dessa o Mazinho, safra, né? E outros jogadores veio dessa safra. Imperatriz é um celeiro de craques também, onde tem um empresariado muito forte e a gente torce para que realmente, se a equipe for realmente participar da Série B, que possa fazer bonito. É interessante, Raimundinho, porque abre mais o mercado. Sem dúvida nenhuma. Profissional da bola, né? Sem dúvida nenhuma. Agora o Walter Lira, de repente o JV não seguiu mais em frente, mas o CT continua lá. Né? Inclusive ele mora, né? A estrutura, e tem a casona dele ainda lá serve para as categorias de base, né? E eles vêm fazendo um trabalho. Isso que é disputa importante. também só ali aquele negócio, né? Tava com confiança, uma série de coisas, então tá bacana aqui, tá bonitinho. Que na verdade eu também, sinceramente, eu vou te falar uma coisa, eu disse isso ano passado e repito, se eu ganho na Mega Sena, eu acho que eu enveredava pela área do futebol, do esporte, sei lá, de repente para destacar jogador, enfim, ia trabalhar com esporte. Pode tirar da cozinha e botar pro quarto, né, garoto? Mas não aqui. O grande problema de Imperatriz... Mas não aqui, só para concluir. Sabe por quê? Porque eu não vou trabalhar com uma federação dessa, parceiro. Eu não vou dar murro em ponta de faca, eu não vou trabalhar para dar dinheiro para ninguém, entendeu? Então, qual é o pássaro? Tem um pássaro que é um pássaro que mata seu filho. Tem uma aí, vamos procurar, não sei se é avestruz que come o filho, tem um negócio aí, eu vou descobrir para dizer. É a mesma coisa a federação. Ela come os filhos dela tudo. É como se o Estado tivesse uma carga tributária muito forte que fosse opressora
para o empresariado. É o que acontece com a federação. A federação, ela não o clube, para conseguir alguma coisa, respirar, uma ajuda a mais de uma federação dessa, então eu certamente não colocaria aqui, colocaria seja no Piauí, bem aí no Piauí, Pará, Tocantins, Goiás, mas aqui não, porque não ia dar murro em ponta de faca. O grande problema é a distância de Imperatriz para a capital, faz com que esses clubes, quando disputem campeonato estadual, tenham um gasto enorme. E aí, fora a taxa, né? Fora a taxa, aí não vem a ajuda da federação. Porque o deslocamento, ele é longo. Sim. Tem refeições, tem toda uma logística. E muitas das vezes esses clubes não sobrevivem por causa disso. Não tem renda, não tem patrocínio, não tem ajuda da federação. Como é que um clube desse vai se manter, vai viver? É difícil. Dou exemplo do Sabiá de Caxias, onde disputou algumas edições do campeonato estadual, mas não conseguiu sobreviver. Serve como se fosse de o Canarinho lá de Santinês. Aquela barriga de aluguel para poder revelar jogador e vender. Tem o Boa. O Boa é um time de Minas Gerais que é um Tombense. time... O Tombense. O Tombense é do empresário Eduardo Duran. Então só joga no Tombense jogadores do Eduardo Duran. Sim. Mas é o clube que ele mantém em atividade. Sim. Para que os jogadores que de repente não estejam no mercado maior, estejam disputando o Campeonato Mineiro, um brasileiro da série D. E de repente... Da série C, e que possa daqui a pouco ser negociado. De repente, um jogador desse, que sai da Tombense, paga um ano do clube inteiro. Um jogador. Do investimento. Se ele acerta na veia, consegue né? Só aqui, é igual a base, né? Que só aqui que o nego diz, não, gasta muito dinheiro, ele não veio como investimento. No Maranhão, que base não é investimento, é custo. É custo. É gasto, né? Em outros locais, é investimento. Tanto que o orçamento do Corinthians, na base, supera muitos clubes profissionais, é coisa de 30, 40 milhões por ano. São Paulo parece que era 10, 12, uma coisa assim. É impressionante. Mas, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, só Vinícius Júnior já matou em 5 anos de base do... E eles já estão preparando o link para vender. Então, já estão preparando. Vamos falar de Motoclube, sócio torcedor do Motoclube de São Luís. Você ainda não se associou, ainda não é sócio torcedor? O recado do Esporte Guará para você, telespectador. Veja. Comigo sempre foi assim, na luta e na raça. Não é à toa que uma das partes do meu hino exalta time de fibra e garra. E é assim que sempre foi e sempre vai ser. Há tribulações? Já passei por tantas, mas graças a você me mantive de pé. Quantos sorrisos, quantas alegrias e comemorações. Quantos choros, quantas emoções e também decepções. Me lembro quando você disse que ia desistir de mim. Confesso que fiquei desolado, mas logo em seguida você estava lá, me apoiando, me incentivando, porque você sabe que eu sou campeão de 1000 feitos gloriosos. Quem ama quer estar presente em cada triunfo, mas nas derrotas também. Mas acima de tudo, quer participar de cada história. Não se abata, venha me fortalecer. Juntos somos mais fortes e ter você ao meu lado sempre foi a minha maior glória. Seja sócio torcedor. De volta com o Esporte Guará. Segue o baile, deixa seu comentário sobre a questão do Felipe Dias. O Felipe Dias, quando ele foi contratado, foi até pelo fato dele ter feito um excelente campeonato carioca. Foi um dos destaques do Bangu. O Bangu que fez uma excelente campanha, deixando até time grande de fora das semifinais. E o Felipe Dias chegou com essa expectativa até de ser titular. Mas eu acho que a estreia dele, quando ele foi expulso naquela partida, né? Uma expulsão até... Alguns acham injusto, mas para mim foi justa a expulsão dele. Ali acho que ele perdeu um pouquinho de espaço. E com a chegada do Johnny, e tem o Dedé que é titular da equipe, era capitão da equipe. Então assim, ele perdeu um pouco de espaço. Mas é um jogador que eu acho que é de muita utilidade para o Julinho Camargo. Claro que a intenção do Julinho é utilizar ele na função de origem. Mas contra o Palmeiras ele foi muito bem jogando pelo lado esquerdo. Mas é um jogador que tem, principalmente o que o torcedor gosta,
muita vontade, muita raça e tem um senso de cobertura muito bom. E é muito bom também na bola aérea. Mesmo sendo um jogador baixinho, é um dos que mais cabeceiam no Sampaio e quando atuava pelo moto também. Esses escanteios, falta no primeiro pau, ele tem um posicionamento incrível. Lembra muito o Lee Edson, que jogava no Flamengo, no Corinthians. Era um centroavante baixinho, mas o que ele fazia gol de cabeça, justamente pelo posicionamento dele e pela impulsão. Então, acho que, assim, o time não tá se encaixando nesse momento. Eu acho que tem que mudar alguma coisa. E, de repente, é uma boa, quem sabe, o Julinho Camargo dá uma oportunidade para o Felipe Dias. Agora, o Sampaio enfrenta... Qual é o próximo jogo do Sampaio? Contra o Lanterna, o ABC aqui. ABC, né? A ABC que vem de uma partida interessante, né? Agora, sim, um caso de derrota já acende a luz. Não, o ABC vem de uma derrota vexatória. Não, interessante que eu digo pra quem? Pro Sampaio. Imperatriz. O Imperatriz, é interessante pra quem? Eu tô me explodindo pra time de fora, rapaz. Eu não tô nem aí. Um jogo interessante pra nós. Pro Sampaio. Aí o que eu vou dizer agora? Eu quero dizer o seguinte, depois desse jogo interessante, pro Sampaio, a gente entende que ele vai ter uma partida interessante. E se perde, aí vem a pergunta, e se perde, aí acende a luz de alerta. De alerta? Né? De alerta. É mesmo? Aí o Julinho já vai começar a se preocupar em buscar hambúrguer em outro lugar. É Della Costa? Não sei. Né? Porque... Não, é só pizza. É pizza? Pode ir na Della Costa. Também tem? Julinho Camargo quiser ser o garoto propaganda. Aí vende. É estilo, aí vende. Aí é estrutura. Ô Fidel, que é interessante, você tocou do Felipe, tentar com o Deja. Quer dizer, Deja colocou uma situação que ele veio para ser titular, o jogador que nós já conhecemos, pela sua passagem no moto, que inclusive era considerado como pitbull justamente por essa garra e esse desejo de contratação do Sampaio. Não foi só agora, porque ele fez um campeonato, na realidade, um belo campeonato carioca. Mesmo quando ele esteve no moto, já havia um interesse, porque é um jogador de muita disposição, valente, que tem essa garra que todo treinador gosta. Agora, se ele perde o espaço na posição de origem dele e o Julinho o coloca 2 vezes fora da sua posição, aí quer dizer, é meio de estranhar. Eu, na minha opinião, colocaria ele na sua posição de origem como volante. Quem seriam os 3? Então? Aí, se fosse eu o treinador, Eloy, Felipe Dias, Dionis, Eloy, e aí eu mudaria a maneira do time jogar. Eu colocaria, aí deixaria uma interrogação e colocaria um dos 3 jogadores. Ou o Ulisses fazendo essa função atrás, na frente dos 3 da trinca, encostado no outro atacante, um atacante de lado e o que não pode jogar agora, o Salatiel, infelizmente não pode jogar. Ou então o Cleitinho ou o João Paulo. Não colocaria João Paulo e Cleitinho aberto com essa trinca que está havendo um buraco naquele setor ali, com o centroavante mais enfiado, e há um buraco, há um espaço muito grande entre os 2 meias abertos, o atacante e as trincas. Quer dizer, é ali que estão matando a equipe do Sampaio. Tá ficando um buraco ali, inclusive o próprio Náutico aproveitou nas bolas longas, porque tem um buraco ali. Então, compactaria, faria o 4-4-2 na função de um losão com um homem atrás dos 2 atacantes, na frente dos 3 volantes e atrás dos 2 atacantes. Então, ele teria uma compactação maior no setor de meio de campo e abriria o espaço para os laterais fazer as triangulações com os 2 volantes do lado. Bacana. Vamos colocar a tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro para análise aí dos mitos, né? Nós temos aí primeiro Ferroviário, seguido pelo Santa Cruz, Botafogo, Náutico e em quinto, Dejaí Sampaio Corrêa. Ferroviário que venceu ontem em casa, o Ferroviário que é uma das grandes surpresas. Tem surpreendido realmente todo mundo, né? E saiu perdendo, né? O Marcelo Vilar, que é o treinador, com menos de 1 minuto, o Eduardo fez o gol do 13 e depois buscou a virada e acabou vencendo por 3-2, líder absoluto. E aí é o Náutico, né, que depois dessa vitória assumiu a 4ª posição. Botafogo muito bem também, chegou na final da Copa do Nordeste. E o Santa Cruz. O Santa Cruz teve uma recuperação boa. É justamente começou mal a Série C e uma recuperação boa. Justamente isso que o DG está falando, olha só, você observa os 5. Desses 5, pelo menos 4, todo mundo já disse que vai ser a briga entre esses 4. Né? Santa Cruz, Botafogo, Náutico e Sampaio. Aí vem o Ferroviário e surpreende. Mas e outra coisa, se você olhar depois, se tiver a segunda parte, o Imperatriz está com 3 pontos atrás do Sampaio. Quer dizer, encostou.
Ainda tem essa possibilidade. Ainda tem essa do possibilidade. Imperatriz. Ali hoje, se tem, mas o Sampaio estava em segundo, saiu. Se hoje termina a competição, o Sampaio estaria fora. Mesmo tendo a mesma Aí pontuação. você vem com o Imperatriz, né? Imperatriz, Tem- 8 tá com pontos, o 8. Sampaio está com Aí Confiança, vem Confiança 8. Globo, o 13 também, que para mim, 13 e ABC também são duas surpresas, só que infelizmente negativa, porque o 13 a gente já imaginava que iria fazer uma campanha diferenciada pelo seu Treinador. né? E o ABC com sua estrutura, história, enfim. Então, surpreende de forma negativa o 13 e o ABC. Negativamente é o ABC, né? Todos nós imaginávamos que a equipe ia brigar ali na parte de cima da tabela. Claro que ainda está muito cedo. Foram somente 7 jogos, ainda tem mais 12 jogos aí pela frente. Então assim, mais 11 jogos pela frente. Então tem que ter muita preocupação nesse momento o ABC, passando as rodadas aí e principalmente não pontuar. Esse jogo contra o Sampaio é importantíssimo. Porque uma derrota do ABC e uma vitória do 13, essa diferença já aumenta para 5 pontos para o penúltimo colocado. Para o penúltimo colocado aumentaria para 5 pontos. Então é situação delicada mesmo. Olha, eu vou antecipar um pouquinho aqui o merchan do Pereira Móveis, da Pereira Móveis, né, que seria no terceiro bloco. Aliás, que seria no próximo bloco, né? Porque eu vou jogar o Moto Clube no próximo bloco, aí eu faço o merchan do Moto no próximo bloco. Então vamos falar agora do Pereira Móveis, nosso parceiro Pereira, rapaz, que tá arrebentando, Pereirão tá arrebentando, sempre com o melhor atendimento, melhor estrutura para te receber, aquele cafezinho, aquela água mineral top. Pereira Móveis, com móveis finos de qualidade e sempre com o melhor preço. Agora o diferencial é o seguinte, lá na Pereira Móveis, na entrega a montagem é imediata. Você recebeu o móvel, já monta na hora. Então não se preocupe, porque às vezes o cara, olha, Pereirão aí, só na tranquilidade, só no plaquê de 100, rico. Meu amigo Pereira, da Pereira Móveis, que fica localizada onde, Raimundinho? Na Avenida João Pessoa, João Paulo, mais conhecida como Avenida São Marçal. Só no dia, né? Vai estar lá, vai estar aberto também. Avenida São Marçal. Vai perder aí, mais um celular lá. Conhece. Um abraço a todos vocês, crediário de até 12 vezes. Tá aí, ó, Pereira Móveis, Avenida João Pessoa, ali no João Paulo, na avenida. Um abraço, Pereira, tamo junto. Vou de intervalo, na volta tem Moto Clube de São Luís. Ai, meu Deus do céu, vamos falar de pizzaria, coisa boa, pizzaria, qual pizzaria é a melhor pizza da ilha, Deja? A Pizzaria Della Costa, inclusive amanhã, Dia dos Namorados, Deja tá sozinho, né? Mas olha aí, olha, são pizzas de todas as qualidades, todos os sabores, são mais de 20 sabores, Fidelix. E o melhor de tudo que são todas assadas no forno a lenha. A Pizzaria Della Costa tem esse diferencial. E amanhã, Dia dos Namorados, terá um show com a Maria Clara, música de MPB para você relaxar, levar sua patroa, sua namorada, curtir um jantar romântico, comer uma boa pizza ou uma lasanha, um espaguete. Então amanhã, a partir das 20 horas, música ao vivo na Pizzaria Della Costa, em comemoração ao Dia dos Namorados. E todo mundo já sabe onde fica a Pizzaria Della Costa. Ali na Avenida Daniel de Latouche, no Parque Shalom, naquele posto de gasolina, ao lado ali da antiga Chopana, viu? Pizzaria Della Costa, a melhor pizza da ilha. E eu estarei aguardando vocês amanhã lá na Pizzaria Della Costa. Eu vou estar sozinho, tá bom? Tá certo. Agora chama... Cachorro ensaiado. Eu vou falando dele. Olha lá o cachorro. Quero mandar um abraço para um alô para minha amiga Lena que está nos assistindo agora. A Michele, torcedora do Moto Clube, disse que me olhou, Raimundinho. Quando ela entrou no jogo, ela me olhou lá no bar. Aí os olhos já deu... Quando ela saiu, eu estava no bar. Ela perguntou se eu passei o jogo todinho no bar tomando Danone. Eu falei, não, é só no início que eu vou ali no bar do meu amigo Marcos. Quando começa o jogo, eu vou lá, assistir o jogo e depois eu volto. Viu, Michele? E quero mandar um abraço também pro meu amigo Raimundo Vidigal. É Raimundo Vidigal, lá da Vila Palmeira. Ele disse que não perde o Esporte Guará. E pode colocar a foto aí. Tá aí, ó, meu amigo Jacozinho e Juan, ontem lá no jogo do Sampaio. Os corajosos foram lá assistir o jogo. Tem mais polícia que torcedor. Eu estava lá também, meu amigo Jacozinho, meu amigo Juan França. Infelizmente assistiram lá a derrota do Sampaio Correia. Abraço para vocês.
E esses dois aí não bebem nadinha, tu é louco. Não É dá mais pra- policial do que não dá pra torcedor. seguir, torcedor, né, é. Não Não dá pra dá, seguir, não. Jacozinho tu conhece, né? Conheço. O garoto novo tá sempre lá. Tá sempre lá, né? Isso. E aproveitando, Maquiano, que nem Fidelis. Pra finalizar. Tu é maquiano, né? Eu sou maquiano. Tu não é camaleão, não? Não. Não muda de cor sou conforme o terreno? maquiano, Não, maquiano. Eu nunca Mas- fiz negócio de estar pedindo camisa pra... E não tem uma camisa. E veja o que... Eu não vou pedir camisa pra Gordinho, diretoria de máquina, eu não e tenho. veja Eu o sou maquiano. que é a audiência do Esporte Guará. Muchachito já é preto, no escuro, mas ontem eu tive o prazer lá, né, do garoto Gustavo, motense, assim como toda a sua família, né, chegaram e disse, olha, manda um alô pro meu filho Gustavo Foi no do posto Esporte de Guará. gasolina? Não pôs gasolina, não. tá. Tô te falando que no escuro, Foi no no Galeto? escuro. Não, na rua, no escuro, Muchachito já é preto, no escuro. No fica sítio, difícil. no sítio dele. Assim Aí, mesmo te... pararam o carro e disseram, olha, nós assim, não perdemos um programa agora, então, o Esporte Guará, então manda um alô pro meu filho Gustavo e toda a família, com certeza estão nos assistindo neste momento. Alô, Gustavo. Eu vou deixar só o muchacho brincando desse jeito, porque se eu for entrar e o cara vai dizer, racista! Não, mas é. Mimimi. Eu só sou racista se tu me chamar de branco. Aí eu vou te processar. Eu não sou branco, aí- eu me não, conheço, vou eu sei dizer, que eu por isso sou. eu disse, eu vou deixar Show de tu bola, garoto brincando, novo. tu brincando contigo, não é porque se eu for Não, brincar, mas. eu não vou falar isso, porque senão os caras, racista, não sei o quê. Levanta, papai, levanta, pra gente Show de bola. despedir. Faz que nem seu Anuncia o boneco, próximo rápido. programa. É o seguinte, olha, amanhã, dia dos namorados, o Day já tá viu livre. Qualquer coisa pode entrar em contato. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí agora o Fera, ele que é torcedor do Galo, o Everton Brassali, com Voz das Ruas, e continue aqui com a gente aqui na TV Guará. Um apresentador. É show de bola, Tchau, garoto novo. até amanhã.